Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de Matemática 2 e iremos iniciar com a correção da nossa atividade de casa, passada dia 24/2. Vamos lá? Então, nós temos aqui, a primeira questão, responda ao que se pede. Aí a gente tem alguns sólidos geométricos e a gente tem que dar o nome da forma geométrica, o número de vértices, o número de faces e o número de aresta de cada um desses sólidos. Então, vamos iniciar. Então, aqui a gente tem o quê? Um prisma, na qual a base é um triângulo. Então, prisma triangular ou de base triangular. Aqui a gente tem um paralelepípedo. Aqui a gente tem outro prisma com a base pentagonal. Então, prisma pentagonal. E aqui a gente tem outro prisma com a base hexagonal. Então, prisma de base hexagonal ou prisma hexagonal. Então, agora vamos dar o número de vértices, número de faces e o número de arestas. Bom, para calcular, como todos esses sólidos aqui são prisma, é muito fácil. Para calcular o número de vértices, vai ser o número de lados da base vezes 2, o número de faces, o número de lados da base mais 2, e o número de arestas, o número de lados da base vezes 3. Então, aqui nós temos um prisma triangular, então a base tem 3 lados, então vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. O paralelepípedo, a base é quadrangular, né? Tem 4 lados, então vai ficar 4 vezes 2, que dá 8. O prisma pentagonal é 5 lados, a base, então vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. E o prisma de base hexagonal, a base é 6 lados, então vai ficar 6 vezes 2, que dá 12. Então, 6 vértices, 8 vértices, 10 vértices e 12 vértices. Vamos para as faces. O número de lados da base mais 2 formarão as faces. Então, 3 mais 2 dá 5, 4 mais 2 dá 6, 5 mais 2 dá 7 e 6 mais 2 dá 8. Então, o número de faces fica 5, 6, 7 e 8. E o número de arestas vai ser o número de lados da base vezes 3. Então, o número de lados da base aqui vai ser 3, então vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. No paralelepípedo, o número de lados da base é 4, vai ficar 4 vezes 3, que dá 12. No prisma pentagonal, o número de lados da base é 5, fica 5 vezes 3, que dá 15. E no prisma hexagonal, o número de lados da base é 6, fica 6 vezes 3, que dá 18. Então, o número de aresta fica 9, 12, 15 e 18. Vamos para a questão 2. Na questão 2, vai apresentar aqui para vocês vários sólidos, tá? Ó, vários sólidos, ok? Todos esses sólidos apresentados aí, tá? Eles vão fazer parte da atividade 2, né, de número 2, que é o item 1, o item 2, o item 3, o item 4 e o item 5, tá? O primeiro item pergunta qual é a quantidade. Então, a gente vai contar e escrever a quantidade no item A de poliedros. Então, a gente vai contar quantos poliedros tem. Então, os poliedros serão esses que vão estar circulados, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são 18 poliedros. Quantos não poliedros? Lembrando que os poliedros são formados por polígonos, tem todas as suas faces planas, tá? E fechadas, tá? E os não poliedros, eles vão possuir alguma parte arredondada. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui os que não estão circulados, são os não poliedros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos 11 não poliedros. Então, você coloca aqui. No item 2, quantas figuras tem? Nenhum vértice. Então, de todas as figuras apresentadas aqui, quantas delas possuem nenhum vértice? No caso, serão as esferas e os cilindros. Então, ó, temos 1, 2, 3 esferas e 4 cilindros. 1, 2, 3, 4. Então, no total, serão 4 mais 3, que vai dar 7. No item B, um vértice. Então, serão os cones, né? Porque o cone, ele tem um vértice, né? Ó, então, serão 1, 2, 3, 4. Tem 4 cones, então, você escreve aí 4. 2 vértices. Não tem nenhuma figura que apresenta 2 vértices. Então, coloca 0. 3 vértices. Também não vai ter nenhuma figura dos sólidos que apresentam apenas 3 vértices. Então, você coloca 0. 4 vértices. Então, os 4 vértices serão as pirâmides de base triangular. Nós temos uma, essas que estão pintadas de amarela. 2, 3,
4 e 5. Então, você coloca aqui 5. 5 vértices serão as pirâmides quadrangular que estão de laranja, ó. 1, 2, 3, 4. Então, você escreve o número 4 aqui. 8 vértices. 8 vértices serão todos os cubos e paralelepípedos. Então, que estão de azul escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vem aqui e coloca 9. Então, vamos agora para o item 3. Dos não poliedros, quantos tem? Então, agora só os corpos arredondados, os não poliedros. Nenhuma base. Então, nenhuma base quem vai possuir é as esferas. Então, a gente tem 3 esferas. Então, você coloca aqui 3. Uma base. Quem vai ter uma base são o cone, ó. Essa partezinha aqui é a base dele. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 cones. 2 bases serão os cilindros. A gente tem 1, 2, 3, 4 cilindros também, tá? Vamos pro item 4. Dos poliedros, quantos tem? Item A, nenhuma face. Né? Para ser poliedro, precisa possuir face, então 0. 3 faces, não tem nenhum poliedro com 3 faces, você coloca 0 também. 4 faces. Com 4 faces, nós temos as pirâmides triangulares, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5. Então, você coloca 5 aqui. 5 faces são as pirâmides quadrangulares, que são 4. E 6 faces são os cubos e os paralelepípedos, que são 9, tá? Então, no item 5, ele pede a quantidade de esferas. São 3 esferas. Cilindros são 4. Cones são 4. Cubos são 4, paralelepípedos são 5, pirâmides triangulares 5 e pirâmides quadrangulares 4, ok? Então, a gente finaliza assim a nossa correção.